gente já está aqui para conversar com a gente. Eu vou cumprimentar com muita alegria o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENG, professor Marcos Pedilowski. Professor Marcos Pedilowski, bom dia. Bom dia, Anderson. Me ouve bem? Ouço bem e quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente mais uma vez, viu, professor? Muito obrigado. Nada, eu estava com saudade de bater um papo contigo. É verdade, viu? Há bastante tempo que a gente não conversa. Não estou enganado, é o primeiro papo que a gente bate aqui nesse ano de 2025. Uma alegria enorme recebê-lo mais uma vez. E a gente tem muito tema a respeito do meio ambiente para tratar com o senhor, viu, professor? Porque, primeiro, eu queria começar com algo difícil aparecer aqui no programa, que é uma boa notícia em relação ao meio ambiente, né? Porque, de acordo com dados divulgados pelo relatório anual da rede MAP Biomas, o desmatamento no Brasil ele caiu pelo segundo ano consecutivo em 2024. Esse relatório foi divulgado na última quinta-feira e essa redução ela está na casa dos 32,4% em relação na comparação com 2023. Pela primeira vez desde o início da validação e da publicação de alertas de desmatamento no Brasil em 2019, houve uma queda no desmatamento em todos os biomas, com exceção da Mata Atlântica, que se manteve estável. Nesses 6 anos, o desmatamento do Brasil suprimiu uma área equivalente a uma Coreia do Sul. Foram 9.880.551 hectares, dos quais 67% ficam na Amazônia Legal. Pelo segundo ano consecutivo, o Cerrado liderou o desmatamento no Brasil, com 652.197 hectares de vegetação nativa perdidos em 2024. Apesar da redução de 41,2% em relação a 2023, a perda de área no bioma foi de 1.786 hectares. Já a Amazônia Legal, o segundo bioma mais afetado, registrou 377.708 hectares desmatados, uma queda de 16,8% em relação a 2023, de acordo com esses dados do MAP Biomas. A perda de área na Amazônia foi de 1.035 hectares, estimada em 7 árvores por segundo. Negócio inacreditável. Outros biomas também sofreram perdas, viu, professor? A Caatinga teve 140.331 hectares desmatados, uma queda de 13,4% em relação a 2023. Já o Pantanal, nós tivemos uma redução de nós tivemos um desmatamento de 32.436 hectares, 58,6% a menos em relação ao ano anterior. A Mata Atlântica, 29.721 hectares desmatados, 2% a mais, o que coloca aí essa estabilidade no desmatamento da Mata Atlântica. E o Pampa teve uma perda de 3.110 hectares, 42,1% a menos que no ano de 2023. As formações savânicas e florestais também foram os tipos de vegetação mais desmatadas, 52,4% e 43,7%, respectivamente. A região do Mato Piba, professor, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, concentrou 40% do desmatamento em 2024, 516 dos 529 hectares, uma queda de 28% em relação a 2023. 75% do desmatamento no Cerrado aconteceu justamente dentro dessa região do Mato Piba. Professor, pelo menos nos números a gente percebe aí que há algum avanço no que diz respeito à preservação dos nossos biomas, ainda que os números sejam assustadores. 7 árvores por segundo é um negócio inacreditável lá na Amazônia Legal, enfim. Mas essa é uma análise de um leigo, obviamente. A avaliação que importa aqui mesmo é a sua, que é um especialista no assunto. E eu queria saber como é que o senhor observa esses números da redução do desmatamento no país em 2024. Isso representa uma reversão estrutural das políticas ambientais anteriores ou se trata apenas de uma flutuação conjuntural? Anderson, eu tenho que falar para você algo que eu sempre pergunto para o meu filho. Você quer uma resposta sincera ou uma resposta política? Honestidade sempre, professor. Ele já responde o contrário. Mas eu digo o seguinte, na verdade, esses números... lembra que a gente conversou algum tempo atrás, quando saiu um artigo que eu fui coautor com o meu colega Heraldo Matricardi, da Universidade Nacional de Brasília, e outros colegas também da UNB, e 2 colegas da Michigan State, sobre o que a gente chama de degradação florestal. Ali, a gente mostrou que o fenômeno da degradação
estava avançando mais rapidamente que o do desmatamento. E que esse fenômeno da degradação, ela provoca impactos iguais ou maiores que o desmatamento, apesar de não ser tão visível, por exemplo, a olho nu. Então, eu diria que, se a gente olhar não apenas desmatamento, mas degradação, a degradação explodiu na Amazônia e continua explodindo. E o que é degradação? É extração de madeira, fogo no interior ou nas bordas, no contato com o desmatamento, e eu diria que também mineração, especialmente aquela mineração ilegal, que está ocorrendo normalmente em áreas indígenas. Então, se a gente pegar que está crescendo rapidamente degradação, e que degradação tem uma relação, não sempre linear, mas tem uma relação com o desmatamento, então, essa boa notícia aparente não é tão boa assim, porque se não está se controlando a degradação, esses picos negativos eventuais do desmatamento não têm duração, não são duradouros. E aí, eu tenho que dizer também que o que a gente tem visto em 2025, eu olhei os dados antes de entrar para a entrevista, nós temos tido um comportamento cíclico do desmatamento. A degradação, não. O que é ciclo no desmatamento? Tem mês que está desmatando muito, tem mês que está desmatando mais. E a degradação, não. Ela está linearmente crescendo. Aqui tem uma questão também, Anderson. O desmatamento tem uma economia do desmatamento. O cara que desmata, ele tem que ter capital para fazer algo em cima da área desmatada. O cara que degrada, ele só vai lá tirar, ele não tem que investir em algo, ele não vai plantar grama, ele não vai plantar soja, não vai plantar cana, ele vai lá e tira. Então, é por isso que a degradação está crescendo mais rapidamente do que o desmatamento. E isso tudo, aí a gente pode conversar mais, vem na esteira de algo que está por vir aí, que é o PL da devastação, que é o fim do licenciamento ambiental, com uma série de atividades, e que tem total interesse o governo Lula que seja aprovado na forma horrorosa em que está, porque vai facilitar, por exemplo, construção de estradas, hidrovias, ferrovias, tudo dentro da Amazônia. Então, a boa notícia, que não é tão boa assim, em relação ao desmatamento, tem que ser entendida dentro do conjunto geral de alterações dos biomas no Brasil, e o Cerrado também sofre isso, mas também o que vai acontecer, por exemplo, com a aprovação do PL da devastação. A regulamentação do licenciamento é direcionada especificamente para o Cerrado e para a Amazônia. Então, você vai ver que, dadas as condições, e a gente pode conversar melhor nas próximas questões, dadas as condições que estão sendo montadas, por exemplo, o ex-presidente Dilma veio falar da ferrovia bioceânica que vai cortar o Brasil e vai ligar o Pacífico. Vai passar dentro do bioma amazônico. Então, o que a gente quer com isso? Eu sei o que é. A reprimarização em velocidade máxima. Mineração e commodities agrícolas. E aí não tem como falar que o desmatamento será contido, porque a macropolítica econômica do país é para a reprimarização, e aí podemos discutir também por que isso acontece. Não se faz expansão do plantio no Brasil sem desmatamento, porque sempre que uma área dessas regiões amazônicas cessa o limiar de produtividade, vai cotar mais, porque é disso que vive. Desmate, queima, planta, avança. Essa é a dinâmica. É uma esteira que avança para o interior da Amazônia, que ainda está mais ou menos preservado, entendeu? Porque de preservado na Amazônia hoje é menos de 50%, tá? Muito grave, viu, professor? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai discutir, vai debater aqui isso que o senhor trouxe, essa nova lei de licenciamento ambiental que está em debate, em discussão lá no Senado Federal. Ontem, comissões lá do Senado aprovaram e esse tema deve ser debatido em plenário hoje, daqui a pouquinho. A gente vai trazer essa discussão aqui ao programa. Agora, antes, o professor, ainda repercutindo essa
boa notícia, até a página 2 que eu citei aí do desmatamento, a queda no desmatamento em 2024, como é que o agronegócio, especialmente o setor exportador, tem atuado nesse novo quadro no governo Lula? Há uma mudança real nas práticas produtivas ou apenas ali uma adaptação à fiscalização que tem sido feita nesses biomas? A turma do agronegócio tem desmatado menos, professor? Claro que não. O agronegócio hoje, o latifúndio agroexportador, está avançando para o interior da Amazônia com instrumentos que ele sempre utilizou. Remoção violenta, desmatamento e tem uma outra componente, né? Que é o uso de agrotóxicos como arma química contra as comunidades tradicionais e contra o campesinato. Então, se a gente vê, por exemplo, a nova região quente na Amazônia, é o que eles chamam de Amacro. É a junção do sul do Amazonas com Rondônia e com Acre, Amacro. É ali, se a gente olhar o que está acontecendo, aumento exponencial do desmatamento, violência contra camponeses, povos ribeirinhos e povos indígenas, e muito agrotóxico. Eu acompanho a questão do agrotóxico e é impressionante que Rondônia e Acre hoje estão concentrando uma parte relativamente alta do uso de agrotóxico no Brasil inteiro, porque ali está se usando para soja, para o desmatamento e para os confrontos. Então, mas nada disso está sendo falado. E nós temos que falar, Anderson, que nesse ano nós tivemos um rompimento de um acordo de cavalheiros que era a tal da moratória da soja. Então, que se cansou de fazer uma encenação que não se plantaria soja na Amazônia em áreas recentemente desmatadas. Eu também sou coautor de um artigo que mostrou que isso não era verdade, que a moratória da soja era um sucesso relativo, e agora até essa fachada de responsabilidade foi rompida com a declaração da ProSoja de guerra à moratória da soja. Temos que notar também que vários relatórios, reportagens e documentos mostram que a maior produtora de carne animal do mundo, que está no Brasil, que é a JBS, reconhece que não tem como fazer o controle da origem dos animais que ela está batendo. E que havia um compromisso que a JBS não compraria gado em áreas desmatadas ilegalmente, e todas as evidências são que ela não está fazendo isso e nem pretende fazer. Então, dizer que o agronegócio tem algum grau de responsabilidade socioambiental em qualquer lugar do Brasil é um equívoco. E eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que voltar uma coisa aqui, deixar claro. O desmatamento, ele tem um custo financeiro e ele tem um custo de investimento. Então, mesmo que alguém quisesse desmatar mais do que já se desmata, você terá ciclos em que alguém que desmatou no ano anterior vai ter que esperar um tempo para desmatar novamente, para que ele entre aquela área desmatada em algum tipo de rendimento econômico, para que ele consiga gerar renda e pegar mais financiamentos generosos do BNDES, do Banco do Brasil, para desmatar mais. Então, existe uma economia política do desmatamento. Nós não estamos falando daquele agricultor familiar que vai ali, desmata 1 hectare. A cada ano, 2 hectares, e aí em 20, 30 anos ele desmata seu lote de 100 hectares. É o que aconteceria em condições normais. Mas não estamos falando do agricultor familiar, não estamos falando do povo indígena que faz o rodízio, não estou falando de um povo ribeirinho que vai lá e desmata porções da área onde está. Estamos falando do grande latifúndio agroexportador e hoje diretamente articulado com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, com os grandes bancos, com os grandes fundos internacionais, e essa gente pode desmatar, aí 7 árvores por minuto é pouco. Porque a gente vê cenas, e aí não só a velocidade do desmatamento, como também o uso de agrotóxicos para fazer o pré-desfolhamento, para facilitar o desmatamento. Então, nós temos mostra disso no Pantanal, temos mostra disso no Mato Grosso. Então, nós não estamos falando daquele pequeno desmatamento, estou falando do cara que consegue desmatar 1.000, 10.000 hectares, e vai lá
E com o fim do licenciamento, eles não serão obrigatórios nem a fazer qualquer tipo de estudo de impacto. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, eu diria que essa economia política do desmatamento, que é um componente da economia política das commodities, nós temos que ver que não estamos falando, não estamos tratando do ritmo pequeno de desmatamento. Nós estamos falando de grande desmatamento para grande escala, por isso que se fala em ferro-grão, por isso que se fala em hidrovia do Pantanal, do que se fala da hidrovia do Tapajós. É uma grande escala, e aí eu diria que o governo Lula está sentado na locomotiva e apertando o acelerador. Economia política do desmatamento. É importante o senhor trazer esse termo aqui para a gente. Os grandes latifundiários são, obviamente, os principais vilões do desmatamento do país, como o senhor traz aqui para os nossos espectadores. O Ministério do Meio Ambiente tem tentado se colocar ou se impor em relação a essa economia política do desmatamento que o senhor citou aqui para a gente. Como é que o senhor vê o papel hoje da ministra Marina Silva nessa necessidade que há de se impor em relação a isso? Olha só, eu tenho que falar que a gente não pode... eu não sou tão generoso com o governo Lula quanto o Breno Altman, que é petista. Eu não sou petista. Eu sou apenas um professor, pesquisador, que não tem filiação partidária, e eu observo a realidade do meu ponto de vista, né? E eu tenho uma experiência na Amazônia, por exemplo, que começou lá em 1991, quando eu comecei a andar pelas estradas empoeiradas lá em Rondônia, e onde eu tive contato com essa realidade lá, começando pelo glorioso município de Ouro Preto do Oeste, que eu tenho grandes lembranças positivas, inclusive, apesar de todos os problemas que eu vi lá, eu sempre gostei de ir lá para Ouro Preto do Oeste. Quem nunca ouviu falar, é o coração do processo de colonização em Rondônia, nesse lugar, Ouro Preto do Oeste. Então, eu diria para você que nós precisamos olhar com bastante cuidado todas as, digamos, situações para que a gente não tenha um processo de ilusão. E aí eu acho que o lugar da ministra Marina Silva, eu jamais poderia falar ela é igual ao Ricardo Salles. Não, porque eu acho que ela tenta dar uma contida. Ricardo Salles, não. Ele era o cara que estava junto com o Bolsonaro, pisando no acelerador. Agora, como que alguém vai conter forças políticas como as que estão envolvidas? A gente só precisa ver, por exemplo, essa aliança que está acontecendo lá na Foz do Amazonas para forçar a exploração do petróleo no sócio-ecossistema da Foz do Amazonas. A dita margem equatorial, né? Como é que contém politicamente? Sendo que ela é apenas uma figura emblemática, ela não tem um partido forte que dê sustentação a ela. Ela está ali no governo Lula, que nem aquela fábula do moleque no dique lá na Holanda, o dedinho em zilhões de buracos. E aí eu digo, porque ela ainda está lá, não sei, deve ter seus motivos. Agora, tem um outro componente, Anderson, que a gente precisa falar, é que todo e qualquer ministério desse governo, que não sejam aqueles ministérios que têm seu dinheiro próprio, independente da vontade do ministro Fernando Haddad, vamos falar, Ministério da Previdência, tem que ter dinheiro lá. Não tem jeito. Até que ele consiga mudar os mínimos constitucionais como ele quer, vai ter que ter dinheiro lá. Mas e no Ministério do Meio Ambiente? Que dinheiro que está lá? Qual é o orçamento? E como é que se equipa todas as equipes, né? Me deu uma... lembrei do Abel Ferreira agora. Como é que a gente faz tudo isso sem dinheiro? Qual é o orçamento efetivo do Ministério do Meio Ambiente? Qual é o orçamento efetivo do IBAMA, do ICMBio? E eu lembro que a última vez que eu estive conversando com você no programa, nós conversamos sobre aquela autoridade climática que foi criada pelo governo Lula, e teve aquela pompa e circunstância, foram lá no STF, então ele perguntou para mim, isso vai dar certo? Lembra que eu falei? Vai ter orçamento? Já sumiu do debate público, né, professor?
que a autoridade climática fez até hoje? Na COP30 é uma omissão completa. Essa COP30 vai ser um mico louco, porque vai juntar exploração do petróleo na foz do Amazonas com o PL da devastação ambiental. Nós vamos dizer o quê para os gringos? Que o Brasil é responsável, que nós temos um Ministério do Meio Ambiente com orçamento, que aquelas árvores de plástico que botaram em Belém são de verdade. Qual é a mentirada que vai ser dita lá para que o Brasil não saia com um grande... Não é nem um mico, é um orangotango que a gente vai pagar em Belém. E aí eu te digo, isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma decisão de alinhamento com uma condição de reprimarização da economia, de tratar a relação com a China com mais uma relação de desiguais, porque a China, ao contrário da gente, está se movendo em várias situações para diminuir a matriz fóssil, o componente fóssil da matriz energética, e tem gente aqui no Brasil que acha... Eu fui num evento que eu aprendi bastante, a diferença entre matriz elétrica e matriz energética. Então, quando o cara fala, a matriz energética brasileira é sustentável porque tem hidrelétrica. Bom, isso é a matriz elétrica. Como é que é a matriz energética? A matriz energética brasileira é predominantemente fóssil. E aí, enquanto isso, os chineses estão se movendo às nossas custas para um padrão menos fóssil. E aí estão plantando florestas. É isso, a China hoje faz o principal esforço de replantio de floresta no mundo, no deserto, que eles estão reflorestando um deserto. Ok? E aí, fazendo de tudo, e vem aqui para o Brasil e mete a chanca no nosso ecossistema para se abastecerem de soja. E nós aqui, a China é um modelo. Não, é um modelo do quê? Nós não seguimos o modelo chinês, nós não estamos evoluindo como os chineses. Estamos no caminho inverso dos chineses. Nós não investimos em ciência e tecnologia, a gente não dá força para as universidades. Entendeu, Anderson? O professor, o Brasil virou o grande fazendão do mundo. A grande verdade é essa, como o senhor já colocou aqui para a gente ainda há pouco. A gente, inclusive, o senhor falou das universidades, a gente discutiu na última sexta-feira num debate para lá de interessante. Até recomendo quem está aqui e não assistiu para acessar o nosso canal, um debate sobre o papel da universidade na construção do Estado Nacional, porque o que a gente tem visto, lamentavelmente, são os grandes pesquisadores, os grandes cérebros do país indo para fora, sendo aproveitados por outros países. A grande realidade é essa: enquanto a nossa economia se reprimariza, essa economia política do desmatamento que o senhor diz, um cenário onde o agronegócio recebe bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reais no plano safra, um negócio inacreditável. Professor, o senhor citou na sua primeira resposta aqui essa questão que a gente, inclusive, tratou muito ao longo da gestão Bolsonaro com o senhor aqui no programa, a questão relativa aos agrotóxicos. Eu quero trazer aqui um artigo que o senhor publicou no seu blog, o blog do Pedilowski, vou até colocar aqui no topo, o blog do Pedilowski, que eu recomendo muito. Quem quiser, acesse lá o blog do professor Marcos Pedilowski para ler artigos relativos ao meio ambiente. E o senhor, nesse observatório dos agrotóxicos que o senhor faz aqui para a gente, recentemente, no último dia 20, ontem, né, na verdade, o senhor publicou um artigo dizendo que o governo Lula liberou mais 74 agrotóxicos e acelera a chuva de venenos. Eu queria que o senhor desse um quadro para a gente aqui de como é que está essa situação envolvendo a liberação de agrotóxicos, porque isso era muito comum no governo do Jair Bolsonaro, uma crítica muito ferrenha que se fazia à gestão anterior. Como é que está essa liberação de agrotóxicos no governo do presidente Lula? Anderson, eu tenho que te falar mais uma vez. Você quer a resposta franca ou uma resposta política? Olha só, o governo Lula está conseguindo ser pior que o governo Bolsonaro nas liberações. O ano passado, o governo Lula aprovou, agora me foge o número, acho que foi 668 agrotóxicos. É mais do que qualquer ano individual do Bolsonaro. Ok? Isso se dá porque, entre outras coisas, o governo Lula tem um representante do latifúndio, como ministro, o Carlos Fávaro, mas, mais do que isso, membros da equipe do Ministério da Agricultura do governo Bolsonaro não foram removidos, foram promovidos. Então, e a ideia que, por exemplo, a senadora, ex-ministra Tereza Cristina dizia, não, a gente vai ter agrotóxicos novos, a gente vai baratear,
é para isso que a lei o PL do veneno vai ser aprovado. Não. Na verdade, é que a gente fez uma transposição de quais agrotóxicos que a gente compra, de quem, que o maior vendedor de agrotóxicos do Brasil é a China. Então, a gente entrega soja e entrega o veneno. Então, a gente, inclusive, precisa ver o custo disso e quanto que isso reflete. E é mais do que isso. O Brasil hoje é o maior consumidor. O governo Lula continua aprovando coisas horrorosas, que são os agrotóxicos banidos pela União Europeia, que a Europa vende preferencialmente para 2 países, Brasil e Estados Unidos. Mas no Brasil, pega alguns que se sabe que são cancerígenas, causam doenças neurológicas, doenças renais, desreguladores endócrinos. E quem é que vende? Bayer, BASF, Syngenta, que é uma empresa chinesa, que era suíça, agora eu digo jocosamente que é sino-suíça, porque ela é chinesa com um nomezinho suíço. Então, eu diria, e os estudos, eu tenho que sempre falar, Anderson, nós temos pessoas nesse país, eu tenho que citar o professor Vanderlei Ignati, da Federal do Mato Grosso, professora Raquel Rigoto, da Universidade Federal do Ceará, professora Carolina Panes, da UniOeste, que tem estudos sérios, ancorados em robusta evidência científica, sobre uma epidemia de câncer e outras doenças que está diretamente associada, em outros casos, ao próprio consumo de água de torneira contaminada por agrotóxicos. E eu sempre digo, até o governo Bolsonaro, se mediam 27 agrotóxicos. Aí aquele ministro da Saúde, que eu esqueci o nome agora, que tão eloquente ele era, fez uma portaria e que tem que medir 41 agrotóxicos agora. 41. Ou 40, eu sempre... mas, veja só, hoje, qualquer concessionário tem que medir pelo menos 40 agrotóxicos. Por quê? Porque eles estão presentes na água. E nas regiões de forte aplicação, oeste do Paraná, doutora Carolina Panes e a equipe lá com o meu colega Luciano Candiotto, sabe o que eles encontraram? Evidências de formas agressivas de câncer de mama associado ao consumo de água contaminada por agrotóxicos. E o Vanderlei Pignatti é a mesma coisa, a Raquel Rigoto a mesma coisa. As evidências estão aí. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva tem um ou dois dossiês sobre os efeitos sobre a saúde humana dos agrotóxicos. O que nós estamos fazendo? Eu tenho que lembrar, na sua posse, no seu discurso de posse, o presidente Lula falou: vamos caminhar para um outro modelo de agricultura de base agroecológica, menos dependente de veneno agrícola. Está lá quem lê o discurso, eu falei, pô, que bacana. Esses anos todos que a gente ficou ralando aqui, teve uma repercussão, o Lula, pelo menos nisso, ele está mais consciente. Mas daí, não mudou nada a política do agrotóxico. Não mudou nada a política de financiamento da safra. Plano safra, 70%, quase 80% do dinheiro para o latifúndio agroexportador. Isenção de impostos quase total para compra e produção de agrotóxicos. E a reforma agrária, paralisada. O que eu tenho que dizer, Anderson, quando a gente fala de agrotóxicos, a gente tem que lembrar que quase 80% do agrotóxico utilizado no Brasil vai para 4 culturas: soja, milho, algodão e cana. Ou seja, é o latifúndio agroexportador. Eu não chamo de... A gente fala agronegócio para o povo entender, mas é latifúndio agroexportador. Esses são responsáveis por 80% do consumo de agrotóxicos no Brasil, para começo de conversa. E aí a gente fica financiando, a gente fica impedindo a reforma agrária e a gente fica permitindo que se avance coisas como o PL da devastação ambiental, que é o PL do licenciamento, né? Me desculpe. Mas também se permitiu o PL do veneno. Porque eu digo, olha só, sabe o que o PT e a oposição de direita e extrema-direita me parecem? Kleber Bambam contra Popó. Um finge que bate e hoje o finge que apanha.
que no final eles saem do ringue, cada um com o seu dinheiro, e o povo que está na plateia fica de trouxa, porque aquilo sempre foi uma encenação contratada. Então, o governo Lula, é só ver, por exemplo, que a liderança do PT no Rio de Janeiro, Máxima, que agora não sei porque desistiu de se candidatar a presidente do partido, que é o Quaquá, com quem ele anda. Então, eu acho que assim, nós temos que ter uma visão sincera. Eu sei que no Faixa Livre vem todas as visões. E eu agradeço sempre que você me chama, porque eu sei que eu nem sempre tenho coisas agradáveis para falar para parte do pessoal que vem no programa. Mas nós temos que ser sinceros, né, Anderson? Qual é a condição política que a gente está enfrentando, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa representação que o senhor fez do governo com a luta lá do Kleber Bambam com o Popó foi a melhor representação que eu vi nos últimos tempos a respeito do que está colocado nessa gestão, especialmente do que diz respeito ao meio ambiente. Eu tenho uma mensagem aqui, o nosso espectador, o Fernando Pessoa, dizendo aqui, o Anderson vai ter um infarto. Pois é, né, Fernando, muitas notícias difíceis que o professor traz aqui para a gente, mas, acima de tudo, deixam claro que está em curso nosso país. Os perigos estão colocados, acima de tudo, em relação a essa situação envolvendo os agrotóxicos. Professor, estou de olho no relógio aqui, eu queria ainda que o senhor falasse rapidamente sobre essa situação, essa votação que deve acontecer hoje lá no plenário do Senado Federal a respeito da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Sendo até em tramitação, aliás, há mais de uma década aqui no nosso país. Ontem foi aprovada em 2 comissões lá do Senado. A turma do agronegócio pressiona pela aprovação. Muita gente diz que será uma pá de cal sobre o meio ambiente. Inclusive, quem defende a exploração da margem equatorial defende essa nova lei. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, essa possível aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o que é que ela representa para o país e para o meio ambiente? Olha, Anderson, eu sou membro de uma rede de geógrafos, que é uma rede de pesquisa, e nós soltamos uma nota em relação ao que representa essa aprovação. Eu acredito que é impressionante como se deixou chegar a essa aprovação de uma forma tão cândida, sem resistência, eu até acho porque as pessoas estão desinformadas. Porque vai ser possível... eu tenho estudado licenciamento ambiental academicamente, e eu recentemente... um aluno meu concluiu sua tese de doutoramento sobre a mineração de granito no sul capixaba, que não sei se você sabe, aqui o sul capixaba é a principal área de exploração de granito do Brasil. O que eles chamam de rochas ornamentais, de pedra. E aí o que a gente teve? Que o Espírito Santo é um dos líderes dessa desregulamentação do licenciamento, aonde começou. Então, tem assim, o autolicenciamento para quase tudo, inclusive para a mineração. E esse modelo capixaba, me parece, está guiando o modelo que o Kim Kataguiri, o nobre Kim Kataguiri, fez aprovar lá na Câmara e agora chegou. Nós da rede de pesquisa de geografia socioambiental, e principalmente no grupo Ecoluta, nós consideramos isso um desastre. Desastre. Porque vai permitir, inclusive, mineração em terras indígenas e unidades de conservação. Isso na Amazônia, Anderson, vai abrir uma franja de destruição que não vai ficar só... porque vai permitir, inclusive, grandes projetos de agropecuários sem licenciamento ambiental. Pode-se florir toda a roseira, mas o fato é que vai se acabar com o licenciamento ambiental como nós conhecemos, que tinha seus defeitos, tinha suas limitações. Agora, vai se ficar com saudade. Então, porque, veja só, você lembra que também outro estado que liderou a fragilização do licenciamento ambiental foi o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Como tem sido em Minas Gerais? O que tem caracterizado as situações que a gente vê em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo à luz da fragilização e do autolicenciamento? Aliás, outro estado que tem feito muito para fazer o autolicenciamento é a Bahia.
para permitir o avanço da franja de desmatamento no Cerrado, no oeste da Bahia. Vamos ver, lá na Bahia você não precisa nem sair de casa, você vai no computador, emite uma licença e toca o trator e o correntão. E qual é o significado disso? É que isso vai na contracorrente do que nós sabemos sobre adaptação climática, sobre ruptura de limiares de devastação. E olha só, você deve saber que o Rio Grande do Sul estava permitindo, inclusive, desmatamento de mata ciliar. E aí, por uma fragilização do licenciamento. Quando veio as cheias, não tinha mata ciliar para proteger as cidades. E será que foi esquecido isso? Então, olha só, é que eu compreendo o processo político como marchas e contramarchas. Essa é uma derrota gravíssima. É uma derrota gravíssima para a tentativa, não de proteção do meio ambiente, como algo genérico. Estou falando para uma sociedade que tenha princípios mínimos de civilidade e respeito democrático, principalmente pelos pobres. Porque quem você acha que vai ficar, quem vai sofrer? Vão ser os ricos? Vai ser aquele 10% mais rico da população brasileira que vai sofrer com as consequências do que vai vir depois dessa desregulamentação? Óbvio que não. Que parte desses ricos nem no Brasil moram. Eles estão aqui só para tirar o dinheiro. Seus filhos não estudam mais aqui, as suas casas não estão mais aqui. Vai ficar essa devastação para passar o trator da reprimarização e para a transformação do Brasil, não numa fazenda para o mundo, mas é uma produtora de ração para os bichinhos da União Europeia e da China, principalmente. É disso que se trata. Então, eu acho assim, que, do ponto de vista do que nós temos pela frente, aprovação. E, olha, eu tenho que dizer, sem resistência do governo Lula. Pelo contrário, por interesse que eles têm em grandes projetos que virão, o governo Lula está aquecendo, nem remendo está se propondo, tá? É uma coisa ali e tal. Agora, o governo Lula vai falar, agora não precisa mais de licenciamento para a exploração do petróleo, porque aqui não precisa mais para a hidrovia do Pantanal, vamos liberar os financiamentos. Você tem alguma dúvida que é isso que eles vão fazer? Porque a ideia, a concepção de país não é um país que tenha universidade forte, não é um país que aproveita os recursos monstruosos que a biodiversidade brasileira nos oferece, não é um país que você possa repactuar ao ambiente das cidades, torná-las mais aptas ao colapso climático que está vindo. É um governo que, lamentavelmente, aí o ano que vem, eu inclusive anunciei no meu blog, naquele texto sobre o ano que vem, o governo Lula, não, eu vou agricultura agroecológica, não sei o quê. Enquanto isso, o pau vai continuar cantando. E se ele for reeleito, vai continuar cantando, porque esse discurso de eleição não está entranhado no viés, na concepção de país que o presidente Lula tem. Então, não é nada contra ele. Você fala assim, você é contra o... Não, eu acho ele uma figura admirável, ele é uma liderança singular na história do Brasil, só que ele tem uma concepção de desenvolvimento antiga. Ele acha que para os pobres tem que ficar as migalhas. Esse é a essência do que ele pensa. E não, nós temos outro país que repactue-se e que a proteção do meio ambiente seja a essência de um modelo societário. Do contrário, o que a gente está vindo até agora vai ser apenas o anúncio de uma grande desgraça, porque os modelos climáticos... Eu tenho que falar, eu sei que eu estou exagerando aqui em tempo, mas olha só, os modelos climáticos que nós temos e são cada vez mais robustos anunciam que uma faixa do Brasil, se a adaptação não for feita, se não for contida, é uma faixa que começa lá no Amazonas e chega aqui no litoral, ela se tornará inabitável, ok? Por causa da elevação das temperaturas. Sim. E o que se faz? Acaba com as florestas, acaba com tudo. E agora, meu filho, teu filho,
o filho dos outros, essa geração que terá 20, 25 anos, daqui a 10, 15 anos, vai ter um país, dadas as condições que estão sendo montadas. Se a gente não tiver uma reação verdadeira para cobrar um redirecionamento, vai ser um país muito difícil para a maioria das pessoas. É isso que eu vejo nesse processo todo. A gente tem alertado isso constantemente aqui no programa, viu, professor? Essa lógica de conciliação de classes adotada pelo presidente Lula, infelizmente, tem levado a esse cenário. O senhor falou a respeito da aquiescência do governo em relação a essa lei geral do licenciamento ambiental que está para ser aprovada lá no Senado. Está muito claro, né? Não por acaso esse tema ficou mais de 10 anos lá rolando no parlamento brasileiro, e só agora, nessa gestão, é que deve ser aprovado com apoio, obviamente, do presidente da República. Muito grave tudo isso, professor. Tem até um espectador nosso aqui que falou, o Dídimo Neves, o semblante do Anderson é desolador. É desolador porque as notícias são gravíssimas, viu, Dídimo? Infelizmente, a realidade é muito grave e a gente acaba refletindo o que está colocado em relação às notícias que a gente ouve aqui no nosso programa, as análises dos nossos especialistas. Professor, meu tempo está mais do que esgotado. Eu só posso agradecer aqui a sua presença, trazendo a realidade do que existe no meio ambiente no Brasil hoje. Certamente a gente vai debater, vai trazer uma discussão mais ampla a respeito dessa lei geral do licenciamento ambiental aqui no nosso programa. Agradeço muito a sua presença e deixo, na medida do possível, meu desejo de um bom dia e um abraço para o senhor. Eu só quero agradecer, eu quero dizer a todos que eu agradeço o espaço, porque o Faixa Livre é interessante. Eu falei que aí do Faixa Livre vem diversas vezes de pensamento. E ainda bem que existe o Faixa Livre para que diferentes linhas de pensamento possam ser apresentadas para que as pessoas possam refletir. E agora, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa, apesar de tudo que eu falei aqui, e de toda a compreensão que eu tenho do mundo, eu não sou uma pessoa pessimista. Eu acho que nós temos que cumprir o papel de informar as pessoas, que existe o potencial, porque eu digo, é interessante, por que o presidente Lula, ano que vem, vai falar a favor do banimento dos agrotóxicos? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, dos brasileiros, já querem isso. O que nós estamos nos faltando é articulação política para fazer essa vontade valer. Ok? Então, otimismo sempre, não se derrube por minha causa, Anderson. Não, de forma alguma. Mas a realidade está posta e a gente precisa reagir a ela. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço para o senhor. Até a próxima. Abraço, Anderson. Tchau. Conversamos aqui com Marcos Pedlovski, geógrafo e professor da Universidade do Estado do Norte Fluminense, a UENF.